gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Isabel e hoje eu vim falar com vocês sobre como eu me tornei social media e sobre os futuros dessa profissão que muita gente aí já martelou que vai acabar. Eu não sei por que falam o tempo todo que o design vai acabar, o social media vai acabar, o profissional de marketing vai acabar, o programador vai acabar. Tudo que eu sei fazer vai acabar, pelo amor de Deus. Mas você acha que aquela landing page bonitona do curso que o cara tá tentando te vender, ele fez só com um prompt de IA? Óbvio que não, né, gente? Eu já recebi algumas perguntas de pessoas me perguntando se eu fiz algum curso de design, se eu fiz algum curso de marketing, alguma coisa nesse sentido, para eu poder trabalhar com isso. E se tem necessidade de fazer algum curso ou não. Eu comecei a mexer com design quando eu era bem nova, porque assim, eu era aquelas menininhas, aquelas garotinhas que gostavam muito de fuçar computador. Então eu gostava muito de gravar vídeos e aí eu mexia no Windows Movie Maker, eu mexia também naquele antigo Photoscape, eu não sei se vocês vão se recordar dele. E como eu contei no vídeo anterior, quando eu tinha lá meus 15 anos, mais ou menos, eu criei um blog e um canal no YouTube, o que me forçou a aprender a mexer um pouquinho com edição, porque eu fazia miniatura do YouTube, eu fazia banner do YouTube, eu também mexia, com edição, fazia as edições dos meus vídeos pro YouTube, e tudo isso, gente, eu aprendi no próprio YouTube, tá? Aprendi com um tutorial de vídeo que eu via aí na internet ou no Google mesmo, não tinha IA, não tinha nenhuma dessas ferramentas, então eu fui aprendendo com um conteúdo gratuito que tinha na internet. Nessa mesma época, tinha um portal que se chamava DivulgaTube, que não deve existir, eu acho muito difícil de vocês conhecerem, porque era muito nichado, era muito pequenininho, que era para youtubers pequenos, criadores pequenos, meio que se ajudarem. E aí, em troca, a gente fazia muita permuta, em troca de divulgação, em troca ali de alguns conteúdos, a gente fazia ali algumas trocas, e eu fazia muita troca de miniatura, eu fazia muita miniatura para alguns canais pequenos iguais ao meu, em troca de, por exemplo, de divulgação. Às vezes os canais eram um pouco maiores, tinham mais engajamento, e aí eles divulgavam o meu canal para o público deles, e aí eu fazia a miniatura do canal deles, e enfim, a gente fazia essa troca. Então eu posso dizer que eu comecei a trabalhar com design nessa época, e eu também mexia com coisas pequenininhas assim, na internet, mundo afora, por aí, sem pagamento também. Então eu posso dizer que nessa parte eu aprendi mesmo na internet. Até a parte de mexer no blog, por exemplo, eu também aprendi na internet. Eu pesquisava ali como mexer no Blogger. Eu nunca gostei muito do WordPress, eu já mexendo no Blogger, porque ele já era defasado, Eu lembro que quando eu fui fazer meu TCC, porque já tô jogando muito pra frente, mas eu fui fazer análise, na verdade, de sistemas de informação, que é como se fosse análise de desenvolvimento de sistema, que é TI, gente, é mexer com tecnologia, etc e tal. E aí eu fui fazer sistemas de informação, e eu lembro que eu fui fazer meu TCC, e aí os meus orientadores, eles queriam que eu fizesse no WordPress. Eu queria fazer no Blogger, porque eu não gostava de mexer no WordPress, e aí pra não mexer no WordPress, e o blog era completamente defasado, isso, gente, em 2023, nada a ver usar o Blogger. Eu fui e fiz um site do zero, sabe? Assim, se você não sabe mexer com site nem nada, é um saco você fazer com HTML puro. Então eu abri lá doctype e tal, do zero, nessa época já na faculdade. E aí eu fiz muito tempo de faculdade, eu fazia uma faculdade federal. E na época eu escolhi essa área porque era a única área que eu tinha de faculdade gratuita, mais ou menos ali, que eu tinha interesse. Na época eu já tinha um técnico de administração, que eu tive um contato com marketing com esse técnico, que eu achava que também já era suficiente. Eu consegui alguns empregos na área administrativa com esse emprego, assim, estágio, e um emprego CLT com esse estágio, com esse técnico, desculpa. E aí eu não vi necessidade de partir para um superior. E quando eu fui partir para um superior, porque eu achava que eu tinha que ter algum curso superior, eu fui fazer esse sistema de informação, porque o salário era bom. Na época, assim, era um curso muito em alta.
era um curso que estava assim, sempre interessante, sempre, né, bom para fazer. E aí eu resolvi fazer, gente. E foi na época da pandemia, foi um saco, porque eu não estava conseguindo me desenvolver. A federal que eu cursava, ela não tinha estrutura nenhuma para poder migrar de uma faculdade presencial para uma faculdade EAD. Foi um caos completo na minha vida. E aí, aos trancos e barrancos, eu fui indo. Cheguei a fazer o meu TCC, né, como é que eu falei, mas chegou um momento, o ano passado, que eu tomei a decisão de, por enquanto, eu dar uma pausa na faculdade. Já vou explicar o porquê. Antes, né, de chegar nessa fase de fazer faculdade, quando eu era mais nova, eu sempre tive interesse na área de marketing. Eu sempre gostei muito de propaganda, publicidade, mas eu sempre via marketing, propaganda, publicidade, jornalismo, letras, enfim, todas essas faculdades assim, né, naquela coisa tipo, não dá futuro, né, gente, quem diria que marketing a gente via, né, como se fosse uma coisa que não dava futuro, sendo que hoje em dia ninguém vive sem marketing, né, porque era o que a gente foi ensinado também, porque pelo menos na minha época ali, em 2010 a 2018, mais ou menos, né, antes da pandemia, supondo, vamos dizer assim, antes, né, do boom das internets, as pessoas, elas tinham um preconceito muito grande com essas áreas que dependiam completamente da internet, por exemplo, né, e até com micro-áreas pequenas, como, por exemplo, o caso de letras, jornalismo, etc., porque são áreas que você atende para um público muito nichado, e as pessoas tendem a achar que é só dar aula, né? Que é só você seguir por um caminho específico, quando na verdade você tem N caminhos. Na época que eu era adolescente, eu não entendia isso. E eu também já tinha desencanado um pouco de marketing, ainda que eu tenha trabalhado com essas áreas de design, etc. Assim, não era algo que eu pretendia trabalhar. Inclusive, eu também gostava muito de desenhar, mas eu também não achava que seria viável ser ilustradora. Eu pensava, cara, ser ilustrador, velho, tipo... E o mais bizarro de tudo isso, gente, é que eu tô casada com um ilustrador. Ele que é o provedor da nossa casa, né, um ilustrador. E eu tinha esse preconceito todo. Mas enfim, é porque a gente é ensinado que essas profissões, assim, elas não dão futuro, né? Ilustrador, design, enfim. Porque são profissões que as pessoas não entendem, né? E aí eu desencanei, e até sistemas, né, até as pessoas tinham um pouco de preconceito também, que as pessoas falavam assim, mexer com computador, tipo TI, as pessoas também tinham preconceito, só que já estava começando a mudar um pouco, porque, né, estava começando a transitar, né. E chegou um momento também na minha faculdade de sistemas que eu já não estava muito contente com o meu trabalho, já não estava assim, muito contente com o meu rendimento, e isso foi em 2022, né, e foi nessa época que eu comecei a trabalhar CLT. Eu entrei num supermercado, né? Eu comecei a trabalhar lá como auxiliar administrativo. Foi quando eu entrei para a CLT, eu comecei a cogitar em outras áreas, porque agora eu não dependia exclusivamente de uma faculdade, por exemplo, pública federal. Eu tinha condições de pagar uma universidade ou uma faculdade que fosse EAD. Então, o que eu pensei? Como eu sempre quis fazer marketing, eu fui e procurei uma faculdade de marketing para fazer, enquanto eu fazia a faculdade presencial de sistemas de informação, que foi o que eu fiz. Então, em 2022, eu ingressei na faculdade da Estácio. E assim, precisa de faculdade para você fazer marketing? Eu acredito que não precisa, tá, gente? Especialmente a faculdade que eu fiz. Eu, hoje em dia, avaliando, eu acho que existem opções melhores, existem cursos melhores. Assim, também não acredito que você pegar alguns cursos desses coaches seja o melhor interessante para fazer. Entre você pagar R$3.000, ou sei lá, até R$1.000 num curso de um coach, entre pegar curso desses coaches e fazer uma graduação, eu ainda prefiro que você faça uma graduação. Mas não é necessário. Tá? Também vai depender muito do público que você vai querer atingir. Porém, eu queria fazer, porque eu queria ter essa experiência de ter um ensino superior em marketing, porque eu queria ter um curso superior, porque eu sempre gostei muito de estudar, sempre foi algo que eu sempre priorizei na minha vida, e eu já tinha esse pensamento de que talvez eu não finalizasse aquela faculdade
de sistemas, né, que já não era uma coisa que eu já estava gostando, ainda levei por muito tempo por conta do TCC. E aí, nesse mesmo Instagram que eu tinha, eu conhecia várias pessoas, né, que me seguiam por lá, etc. E aí eu comecei a publicar nos meus stories, até no meu perfil, que eu fazia, né, artes, design digital, por valor X, né, gente? Se eu não me engano, na época, tipo assim, sei lá, eram 10 artes por R$50, tipo uma coisa bem baratinha aí, em 2023, parece. E nessa época também, eu comecei a fazer diagramação. Enfim, na verdade foi uma professora minha que mandou. Ela mandou, sabe aquelas mensagens encaminhadas? Ela mandou pra todo mundo assim, tipo... estamos procurando um diagramador que faça um livro, tal, que faça tal coisa, que não sei o que. E aí ela mandou pra um monte de gente e mandou pra mim, né, encaminhado. Provavelmente deve ter mandado pra vários alunos, assim. E aí, gente, eu lembro que eu olhei no Google, procurei o que é diagramação. Eu, tipo assim, eu falei assim, cara, eu conheço essa palavra, mas eu não sei o que é. Aí eu vi lá, tipo, diagramação, não sei o que, design. Eu falei assim, eu sei fazer design. Na época, né, eu mexia já há um tempo, só não trabalhava com isso. Eu falei assim, eu sei fazer design, né? Eu sei mexer no Word, né? Fazer minha diagramação no Word, mexia, fazer trabalho acadêmico. Uma coisa que eu não tinha contado ainda, né? Eu fazia trabalho acadêmico com as pessoas, eu fazia bico. Gente, eu já fiz bico de cada coisa, fazer trabalho pros outros. Na época de escola, trabalho de artes, enfim, trabalho normal mesmo, enfim. Formatava, né? Na época, depois que eu descobri que era plágio, né? Eu comecei a formatar os trabalhos dos outros, né? Pelo menos conseguia ganhar uma grana com isso. E aí eu fiz a mesma coisa. Aí eu peguei e fiz. E falava assim, eu sei fazer. E ela me passou o contato do pessoal, o pessoal me mandou. Gente, eu quebrei minha cabeça, mas eu fiz. E consegui o serviço. E aí eu fiz, e depois eu fiz outro, e eu comecei também a mexer hoje. Até hoje eu faço diagramação, só que hoje eu só faço diagramação de e-books. Muito raro eu mexer com diagramação de impresso, porque demanda tempo, é muito complicado, demanda muito trabalho. Eu só faço impresso quando é capa de livro. Tudo que eu aprendi foi vendo na internet. Eu não fiz curso de nada, eu não paguei curso caro de nada, gente. A gente tem tanto conteúdo gratuito na internet. Na época a gente tinha, eu não sei se eles ainda produzem conteúdo, mas na época tinha um tal de curso em vídeo que são maravilhosos. Pense muito bem antes de comprar esse tipo de conteúdo, só se realmente fazer sentido e se for bom. Questão de ensino superior, ver se vale a pena. Eu acho, no meu caso, que para mim valeu muito a pena fazer, porque eu quero ter um curso superior, e aí entra para outra parte, que eu vou falar mais na frente, de que não somente eu parei no ensino superior, eu estou complementando o meu ensino e eu quero continuar os meus estudos, porque eu gosto da vida acadêmica, eu gosto de estudar. Então eu não quero simplesmente parar, mas eu faço outros tipos de cursos e eu gosto de sempre estar estudando e desenvolvendo a parte não somente de conhecimento, mas também de vida acadêmica. Eu gosto de equilibrar as duas coisas, mas não é necessário. Para você começar, se você não tem dinheiro, não é necessário. Como eu falei, eu tinha esse Instagram e aí eu comecei a publicar. E, gente, coisas que me ajudaram no início. A primeira coisa, que eu acho que é a mais difícil, que é a questão do networking, que infelizmente dá certo. Networking realmente funciona. Então eu conheci muitas pessoas nos trajetos que eu tive que iam me indicando para outras pessoas. E aí às vezes aparecia oportunidade que eu via que alguém estava publicando alguma coisa e eu também ia lá e pegava. Então, por exemplo, dessa professora minha. E aí eu comecei a divulgar os meus serviços também no Facebook. Na época, eu tinha um Facebook bastante ativo, tipo assim, gente, de conhecidos mesmo. Então eu entrei em grupo de Facebook, grupo de marketplace, esse tipo de coisa, e comecei a divulgar muito meus serviços por lá. Nos stories, algumas pessoas pegaram, né, e quiseram fechar comigo. Uma dessas pessoas fechou comigo, ainda indicou para outras pessoas, ela já tinha o design dela,
mas ela gostava de mim, e aí ela decidiu que ia pegar uns pacotes comigo para mim poder montar meu portfólio. Aí eu montei meu portfólio com as artes que eu fiz com ela, e ela ainda me indicou para outras pessoas. E aí, tipo assim, ela ainda me indicou para várias outras pessoas depois disso, enfim. E aí, da indicação dela, foi montando tipo uma arvorezinha, sabe, de indicações. Foi muito legal, foi uma experiência muito boa, uma pessoa maravilhosa na minha vida. Tem a questão da precificação também. Demorou muito para mim poder conseguir precificar bem o meu serviço. Consegui precificar meu serviço. Quando foi em 2024, eu recebi minha primeira proposta de ser social media. Não fui eu que fui atrás dessa profissão. Foi alguém que veio atrás, porque até então eu era designer. A coprodutora, que ela tinha uma cliente que ela precisava de uma social media. E aí ela me explicou como é que funcionava, tudo, as atribuições, e pediu pra mim fazer um orçamento. E, gente, eu fiz um orçamento bonitinho. Várias coisinhas bonitinhas, todas explicadinhas. E aí eu mandei pra ela. E ela falou assim, cara, não tá bom. Não tá bom, tipo, tem que ser rentável. Esse valor não tá legal. Tá muito abaixo do mercado. Ela me deu essa dica. Ela falou assim, tá muito abaixo do mercado. E eu falei, cara, sério? E eu fiquei tipo, eu posso aumentar o meu valor. E na época eu ainda trabalhava como CLT. Ela falou assim, pode, sabe? Tipo, tá abaixo. E aí foi quando eu aumentei o meu valor. Tipo assim, coloquei um valor que na minha cabeça tava super alto. E hoje em dia eu já superei esse valor. Tipo, nem é mais o valor que eu cobro um valor bem acima. E foi quando eu comecei de fato a trabalhar com social media, né? E aí depois, como eu falei, depois dela surgiram várias outras, algumas foram, outras voltaram, enfim. Gente, veio várias depois, através do meu marido também veio outros. Enfim, várias pessoas diferentes começaram. E foi quando eu comecei a tomar a decisão, né? Quando eu fui pedida em casamento, eu comecei a tomar a decisão de que eu ia sair do CLT para virar social media. E aí foi quando começou, gente, o burburinho todo na minha vida. Porque enquanto eu era CLT, todo esse dinheiro que eu ganhava como design, como social media, como diagramadora, ilustradora, quando eu conseguia alguma coisinha. Gente, como tudo, edição de vídeo, enfim, eu fazia vários tipos de bico digital. Eu era faz tudo digital, assim. Sabe esse pessoal que faz bico o tempo todo, freelance e tal, esse tipo de coisa? Eu era assim, só que do mundo digital, né? Ainda sou um pouquinho disso. Tô tentando me desfazer um pouco desse rótulo. Acontece que da época que eu me casei, em julho de 2025, até o final de 2025, foi uma época muito complicada, porque foi uma época que eu tive que me adaptar aos meus serviços. Eu perdi alguns clientes, eu ganhei alguns outros clientes, mas eu ainda não tinha largado completamente o CLT, no sentido de que ainda tinha um seguro-desemprego, ainda tinha alguns requisitos. No final do ano passado, eu tive que pensar se eu ia voltar para a CLT, se eu ia procurar um emprego, né? Porque agora eu estava casada, eu pretendia ter filhos no futuro, né? Pretendo ter filhos no futuro, ou então eu empreendia, sabe? Eu ia realmente seguir o meu sonho de ter o meu próprio negócio, e no caso esse negócio seria a minha agência de marketing. E eu ficava pensando, porque até então eu tinha pouquíssimos clientes, né? Alguns clientes eu estava perdendo, não tinha previsão de continuar. E eu cogitei, eu mandei currículo para algumas empresas. Eu estava pensando nisso, também estava a questão da minha faculdade, que eu já não estava querendo mais continuar, pelo menos não naquele momento. E foi um momento, assim, muito complicado. E eu recebi, depois de um tempo, a mensagem de uma moça muito querida, uma cliente minha que eu tenho, falando que ela queria uma proposta de social media, né? E aí a gente fechou com ela, e foi a minha primeira cliente de 2026, né? A primeira cliente aí da Exaem, já estabelecida como uma empresa de conteúdo, assim, dessa nova era, dessa nova etapa, né? O início de 2026 foi um início muito bom. A gente teve novos contratos, novas metas cumpridas. Só que, como eu falei, chegou no meio, a gente já teve uma demanda abaixo. E a falta de planejamento, eu acho que
deu uma decaída, né? E por ter tido muito trabalho, a gente trabalhou muito durante esse tempo, né? Eu e a minha estagiária, a gente teve muito trabalho, né? Assim, tanto trabalho que eu tive que contratar uma estagiária, a gente não conseguiu mexer com esse outro lado que é, tipo assim, continuar cultivando. E aí foi quando eu percebi que deu realmente uma decaída. E, cara, como é complicada a vida do empreendedor, porque no momento a gente tá pensando em desistir, e aí vem alguma coisa e te mostra que você não pode desistir, que, tipo, vai dar tudo certo. E aí, cara, depois decai tudo de novo. E essa é mais uma coisa que eu gostaria de falar nesse vídeo, porque às vezes as pessoas têm uma ideia de que sair da CLT é tipo mil maravilhas. Vou sair da CLT, vou ganhar igual patrão, vou ter horário de patrão, e realmente, cara, é muito bom. Hoje eu estabeleci uma rotina maravilhosa, eu tenho meu horário de trabalho, eu consigo me concentrar novamente no meu trabalho da melhor forma possível, mas tem o ônus, sabe? Tem os problemas que vêm junto com isso. Então, tem meses que estão muito bons, tem meses que estão muito ruins, que você tem que se adaptar e tem que tentar melhorar. E aí, esses vídeos, eles começaram a partir disso, entender de que a partir de agora a gente tem que agir para que esses momentos ruins, eles não voltem. Então, essas sequências de vídeos, elas são para mostrar que tem uma volta por cima e tudo que nós estamos fazendo, buscando para que essa volta por cima ela aconteça. Hoje eu sou social media, mas eu sou outras coisas. Eu sou dona de uma agência formalizada. Em 2026 também, este ano, eu comecei minha pós-graduação em negócios digitais. Eu pretendo buscar um nicho em específico para poder colocar a minha agência. Eu ainda estou buscando, né? Eu já tenho uma ideia de qual será ele, mas eu ainda estou buscando me aprimorar para então me encaixar nele de uma forma mais certeira. Então ainda estou estudando alguns métodos e tentando validar eles para realmente me colocar, porque eu nunca quis ser mentirosa no que eu vendo, porque no meio do marketing a gente encontra muito disso. Eu acho que uma das coisas que me caracterizam também é muito sobre isso, porque eu trabalho com marketing de forma orgânica. Então, por mais que eu mexa com tráfego pago, esse tipo de coisa, eu falo assim que eu trabalho de uma forma sincera. Eu tento desenvolver um conteúdo que faça sentido para as pessoas e não um conteúdo genérico, não um conteúdo que seja um conteúdo meio que fast food, né, que a gente costuma mencionar. Eu quero que seja um conteúdo que realmente seja agradável, um conteúdo de valor para as pessoas. E isso me configura como uma boa social media, e não necessariamente o quanto de engajamento um post tenha, porque eu vejo isso muito no meu próprio Instagram. Meu Instagram pessoal, né? Meu Instagram de livros. A gente não tinha muitos números expressivos em questão de volume, mas nós tínhamos números muito bons em questão de qualidade, em questão de conversão. Eu tinha uma conversa muito legal, muito boa com os meus seguidores, e a gente conseguia converter eles para leitores, né, para compradores quando precisava, né, até chegar um momento que se tornou insustentável, porque, enfim, são negócios complicados de se trabalhar durante muito tempo, e eu precisava de algo que trabalhasse ali em uma escala maior. Por isso que eu acabei migrando para o marketing também, porque sempre foi algo que eu gostei de trabalhar e sempre trabalhei. Procurem conteúdo gratuito, tá? Foquem em usar o dinheiro de vocês, não para gastar com esses cursos ou com estes investimentos, mas para juntar um pé de meia, porque é muito importante. Porque não é somente ali o seguro-desemprego. Às vezes você não consegue uma rescisão, às vezes pode acontecer alguma coisa. No meu caso, deu tudo certo, mas assim, existem casos e casos, né? Tem gente que simplesmente pega e larga a CLT, às vezes não tem nenhum seguro-desemprego nem nada, e vai investir no digital, e aí fica devendo as coisas, fica com dívidas, tem problemas financeiros, e tudo isso é um problema, sabe? E empreender gera risco.
empreender no digital gera risco. E você empreender numa área que talvez não tenha sustentabilidade é pior ainda, porque existem pessoas que ganham muito dinheiro, mas talvez não tenha rentabilidade a longo prazo. E se você não tem rentabilidade a longo prazo, o que vai adiantar, sabe? Tipo, beleza, você conseguiu ali R$3.000 na primeira semana que você está trabalhando alguma coisa, mas depois você estagna nisso. Você não consegue viver o resto da sua vida com R$3.000. O que você vai fazer depois disso, sabe? Eu acho que é uma coisa muito importante de se pensar também. Outro conselho que eu dou para vocês é que se vocês querem se tornar designers, querem se tornar social media, ou querem trabalhar com edição de vídeo, que eu vejo também muita gente trabalhando com isso, pratiquem bastante, tá? Pratiquem bastante, procurem portfólio, construir o portfólio de vocês, procurem pessoas, não precisam necessariamente cobrar por um valor muito abaixo, né? Foi uma estratégia que eu segui na época que eu fiz, mas não é uma estratégia que eu recomendo hoje em dia. Então, procurem um valor, ok. Criem projetos fake também, não tem problema nenhum nisso, sabe? Criem projetos fakes para poder extravasar a criatividade de vocês. Pode até ser até melhor, porque vocês podem ser ainda mais criativos em projetos fakes do que projetos de clientes, que às vezes costumam você ser um pouco mais travado, porque você tem que atender um pouco as exigências dos clientes, né? Na hora de prospectar, tenham cuidado na hora de abordar o cliente, não sejam chatos, não sejam invasivos, não peguem esses conselhos de coaches que acham que você tem que exaustar o cliente. Você não precisa exaustar o seu cliente para ele te contratar. Enfim, pessoal, eu acho que é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até o próximo. Tchau, tchau.